Bem-vindos ao canal Tópicos da Bíblia. Hoje veremos os 3 piores reis de Israel. Começamos por Manassés. A história do rei Manassés é registrada na Bíblia, especificamente nos livros de 2 Reis, capítulo 21, e 2 Crônicas, capítulo 33. Aqui está a narrativa da história do rei Manassés de acordo com esses relatos bíblicos. Rei Manassés, a redenção de um pecador. Manassés foi um rei que governou Judá, o reino do sul de Israel, após a morte de seu pai, o rei Ezequias. No início de seu reinado, ele seguiu um caminho de rebelião contra Deus e praticou a idolatria. Ele reintroduziu cultos pagãos e imagens de ídolos, levando o povo de Judá a se afastar da adoração ao Deus verdadeiro. Sob seu governo, os altares pagãos foram restauradores, os sacrifícios foram oferecidos aos deuses falsos e até mesmo a prática terrível de sacrificar crianças foi retomada. Essas ações provocaram a ira de Deus, que havia estabelecido uma aliança com Israel, comprometendo-se a abençoar a nação se ela permanecesse fiel. No entanto, a paciência de Deus tem limites, e ele invejou profetas para anunciar Manassés e o povo sobre as consequências de sua rebelião. Infelizmente, esses avisos foram ignorados. Porém, a história de Manassés não terminou na decadência espiritual e no afastamento de Deus. Em um ponto crucial de sua vida, ele foi capturado por tropas assírias e levado como prisioneiro para a Babilônia. Nesse momento de dificuldade, Manassés se humilhou e reconheceu sua necessidade de Deus. Na prisão, ele se voltou para o Deus de seus pais, orou sinceramente e pediu perdão por seus pecados. Deus, sendo rico em misericórdia, ouviu a oração de Manassés e viu o arrependimento genuíno em seu coração. Como resultado, Deus restaurou Manassés ao trono de Judá. Isso foi um testemunho do poder transformador do arrependimento sincero e da graça de Deus. Após seu retorno, Manassés empreendeu uma série de reformas religiosas. Ele removeu os altares pagãos, destruiu ídolos e trabalhou para restaurar a adoração a Deus em Jerusalém. Sua mudança foi notável, mostrando como alguém que havia caído tão profundamente no pecado poderia ser tocado pela graça e se tornar um instrumento de espiritualidade espiritual. A história de Manassés serve como um poderoso seguidor de que, independentemente de nossas escolhas passadas, o registrado genuíno e a busca por Deus podem levar a uma verdadeira transformação. Deus é compassivo e disposto a tolerar, mesmo nos momentos em que parecemos estar mais distantes dele. A vida de Manassés destaca a importância do arrependimento, do perdão e da restauração espiritual em nossa jornada de fé. E o segundo rei é o rei Acais. A história do rei Acais é encontrada no Antigo Testamento da Bíblia, mais especificamente nos livros de 2 Reis 16 e 2 Crônicas 28. Acais foi um dos reis de Judá, o reino do sul de Israel, e reinou por volta do século 8 a. Sua história é marcada por decisões controversas e desobediência a Deus. Acais era filho de Jotão e neto de Uzias, reis anteriores de Judá. Quando assumiu o trono, Judá estava enfrentando ameaças externas, especialmente de Israel e Síria, que se aliaram para atacar o reino. Em vez de confiar em Deus e buscar orientação espiritual, Acais buscou ajuda política e militar em outras nações, o que levou a consequências negativas. Durante seu reinado, Acais suportou a adoração de deuses pagãos em Judá, inclusive permitindo a construção de altares para símbolos estrangeiros. Ele até mesmo fez uma aliança com o rei da Síria, Tiglat-Pileser III, buscando a ajuda do Império Assírio contra as ameaças de Israel e Síria. No entanto, essa aliança resultou em Judá se tornando um vassalo da Síria, submetido aos interesses do Império. Em 2 Reis 16, 10 e 18, é relatado que Acais fez mudanças no Templo de Jerusalém, desviando-se das práticas religiosas tradicionais de Judá. Ele também alimenta elementos de tratamento pagã, como um altar inspirado nos modelos assírios. Devido às suas ações contrárias à vontade de Deus, Acais criou dificuldades contínuas e adversidades. As ameaças externas persistiram e o reino de Judá sofreram as consequências de suas alianças duvidosas. A história de Acais serve como um exemplo de como a desobediência e a falta de confiança em Deus pode levar a consequências negativas, tanto em nível espiritual quanto político.
A história de Acais é frequentemente lembrada como um alerta sobre os perigos da idolatria e da busca por soluções humanas em vez de depender de Deus. E o pior rei de Israel, o rei Acabe. O rei Acabe é uma narrativa bíblica do Antigo Testamento, encontrada principalmente nos livros de 1 Reis e 2 Reis. Ele foi o 7º rei de Israel, governando por volta do século IX AC. A história de Acabe é notável por suas ações e pelo papel desempenhado pela profeta Elias em sua vida. Acabe reinou sobre o reino de Israel, uma parte do antigo território de Israel que não estava sob o domínio do reino de Judá. Ele é muitas vezes lembrado pelo casamento com uma mulher chamada Jezabel, que foi uma rainha notoriamente má e idólatra. A história mais conhecida envolvendo Acabe é a disputa entre ele e o profeta Elias. Elias era um enviado de Deus e confrontou Acabe por causa da adoração de ídolos, particularmente o deus pagão Baal. O embate mais famoso aconteceu no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal a um teste para determinar qual era o verdadeiro. Após uma série de eventos, o Deus de Elias demonstrou sua supremacia, provocando a conversão temporária do povo de Israel à fé monoteísta. A história também inclui uma trama envolvendo a vinha de Nabote. Acabe queria a vinha de Nabote para expandir seus jardins, mas Nabote competiu-se a vendê-la por ser uma propriedade ancestral. Jezabel, a rainha, conspirou para fazer com que Nabote fosse falsamente acusado e executado, o que permitiu que Acabe tomasse a vinha. No entanto, Deus enviou o profeta Elias para pronunciar um julgamento sobre Acabe e Jezabel por seus pecados, predizendo que ambos enfrentariam consequências precipitadas. No final, a profecia de Elias se cumpriu. Acabe morreu em batalha e cães lamberam seu sangue, conforme profetizado por Elias. Jezabel também criou um destino trágico, sendo jogado da janela e morto, com seus restos sendo devorados pelos cães. A história de Acabe serve como uma lição sobre a importância da fidelidade a Deus e das consequências das escolhas erradas. Sua aliança com o mal e a idolatria trouxe desgraça sobre ele e sua família. Vale ressaltar que as opiniões sobre esses reis podem variar, e algumas interpretadas podem ser influenciadas por diferentes perspectivas religiosas e históricas. Além disso, a avaliação dos reis muitas vezes é baseada em fontes bíblicas e históricas, que podem ter viés próprias. Esse foi o top 3 piores reis de Israel. Se inscreva no canal para mais conteúdo.